buenas noches, diretamente de Zumbilândia, Costa da Lagoa, Florianópolis, a capital do estado mais belo, das praias mais belas do Brasil, Santa Catarina. E vamos ler mais um dos depoimentos, né, que a gente deu em 2000 e... Aqui está escrito do dia 30/5 de 2020, que foi onde se alastrou os problemas antes da dita pandemia mundial, os problemas que a delegacia da Lagoa da Conceição, a inteligência da delegacia, preferiu abafar, né? Dando voz e vez só para os canalhas da família do Fabrício, do Coquinha, só o conluio político do Bita, na época, deixando coisas como isso, né? Que eu vou ler agora, totalmente deplorável, porque esse cara que fez esse ato criminoso aqui é o cara que prometeu invadir minha casa e me estraçalhar. Quando ele não faz isso porque ele é garçom do Fabrício do Coração de Mãe, seu Jonas que não é o Jonas Maconha, que é o Jonas Garçom, a gente tem uma série de Jonas aqui, né? De botar tudo junto, talvez não saia um que preste. Mas tem um que tem sinceridade. E o problema daqui é a fofoca stalking, a mentira, essa perseguição, essas coisas que eu tenho denunciado. E quando isso invade o setor público, invade uma delegacia, aí sim a gente tem um problema generalizado na segurança pública, nas instituições, e é isso que eu estou denunciando. Por isso que eu falo a data do boletim, eu falo que não teve procedimento, porque se o cara continua ali como um garçom, é porque não teve procedimento, porque o oficial de justiça não achou, porque não chamaram, porque o bote está lá, não queimou, não tacou fogo. Era para tacar fogo. Só que como ele já estava enrolado com gangue, eles mesmos pensaram, se nós tacar fogo, né, vai ser muito agressivo, nós vamos se ferrar. Então, melhor nos dar o tempo, que é esse tempo que eles deram, para agora atacar junto com essas vagabundas aqui, com a Rosângela Máximo, porque esse Jonas morava com o tal inquilino problemático, que essa própria Rosângela vivia instigando que o Renato tirasse ele aqui dos barraquinhos da frente, aqui onde a gente tem oficina. Ela vivia instigando para tirar ele daqui, depois ela fazia ele andar pelado para cima e para baixo, assustando criancinha. Esse cara aí que fez esse delito que eu vou ler agora, o tal do Jonas, irmão dele, me ameaçando as crianças, e nada aconteceu, porque ameaçar criança, perseguir criança, tudo pode. O que não pode é os pais proteger e evitar que eles circulem sozinhos no meio dessa galera, da galera da pesada, a galera traiçoeira, como a própria mãe dele, a dona Salete, mulher do Murilo, né, aqui da Praia Seca, disse para mim: não, Meg, ele é errado, tudo, mas ele é sincero. O problema mesmo é o Jonas, porque ele é traiçoeiro. A gente sabe o tipo de traição que ele deseja muito fazer, e por que ele está lá junto com o Fabrício, que eles não se abandonam, eles são unha e carne, né? Então a gente sabe os delitos propostos e quanto que ele tem proteção do Bita para estar ali. Falo de novo desse policialesco, porque lá em 2020 ele foi a origem de toda essa porcaria, junto com quem? Com a Cidinha, que vivia de reuniãozinha na Elisete, na Nailde, Cidinha do PT, né? A Cidinha hoje já correu lá na Catinha, porque ela já viu o vídeo anterior. E não adianta o Bita dizer que não esteve na Praia Seca, porque ele esteve no mesmo dia que ele invadiu a minha casa. Ele veio da Praia Seca, por isso que a Marcinha entrou lá e me disse todas aquelas palavras de baixo calão, e que eles iam botar 5 polícias lá para espantar nós. Eu tenho esse boletim de ocorrência também, que não foi levado em consideração, porque nada que a família fala aqui na Ilha da Nicotina tem peso. É só que a delinquência da Costa da Lagoa fala que tem procedimento.
E aí eu provo por A mais B mais C mais D ao quadrado que existiu ostracismo em 2020, que continua havendo ostracismo e má intenções da própria justiça, e o porquê que eu posso considerar um sequestro programado pelo partido dessas vagabundas, o que estão tentando fazer com os nossos filhos nesse momento. E não é para isso que serve o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, naquele momento, serviria como um amparo para a família. Mas não é isso que aconteceu, nem naquele momento, nem nos momentos de agora. Por isso eu peço o fechamento do Conselho Tutelar. Se não é para ajudar, então que feche. Ou que vai correr atrás dos delinquentes que estão aí se metendo em droga, em bebida, em tudo que não presta. E ninguém está nem aí para isso. Deplorável. Relata a comunicante que possui uma embarcação de 7 metros. Aí é o comunicante, porque aqui é o Renato. De madeira, de nome arquitetos. E no final do mês de abril, a mesma foi furtada no Trapiche 18, que alguns restaurantes da região captaram as ações do suspeito. Não é do suspeito, é do bandido, chamado Jonas, que é garçom do restaurante Coração de Mãe nos momentos atuais. Que o autor é conhecido na região e conhecido também nessa unidade policial. Informa que conseguiu recuperar a embarcação, porém foram subtraídos bateria, remo, bomba de porão, entre outros objetos que estavam no interior da embarcação. Sim, o comunicante assume toda a responsabilidade sobre o artigo 299 da ação penal. A gente deu, inclusive, um vídeo com a imagem do cara, que foi entregue pelo querido, né? Quando ele tinha um pouco de responsabilidade com a verdade. A gente tem aqui, então, realmente o que aconteceu. Nesse dia, o Renato foi de jet ski lá com um cliente do restaurante ao lado buscar o bote. Ele se emocionou demais. Ficou muito, muito assim, aquela tristeza de ver que o botinho não estava ali, que tinham mexido na embarcação, a dificuldade que a gente tem em relação aos conluios locais, porque a gente é apenas uma família e eles são conluios, vários conluios que agem entre si. Mas graças à nossa boa índole, nós sermos trabalhadores, nós também temos muitas pessoas que são amigos da família e simpatizantes desde aquela época, apesar de tudo. E esses conluios do mal aí, do partido, dessas canalhas, já não conseguem mais ter, assim, total sinergia entre eles para fazer um ostracismo geral contra mim e contra as crianças. Então, o ostracismo mais forte no momento de ódio é contra mim. A perseguição maior é contra mim. Mas as pessoas que têm ligação com o Renato, elas não vão fazer nada contra mim. Quem vai fazer são essas pessoas que estão protegidas por esse indivíduo policialesco desde essas datas, como pessoas boas. Eles não são pessoas boas, eles continuam insistindo na criminologia concentrada. Eles continuam insistindo em repetir os delitos. Porque o Sandro Putão, que eu chamo Sandro Putão, porque eu não sei o sobrenome dele, o sobrinho do Valcir Coquinha, eles não se contentaram com nós ser presos, carregados, né? Que o Bernardo estava errado de estar na porta da nossa casa, eles foram lá e mexeram no bote de novo. E logo depois teve esse cenário deplorável que queimaram o bote aí nos pontos inicial da costa ali, no ponto 8, se eu não me engano. Então não adianta dizer que aqui não tem bandidagem, que aqui não tem problemas, porque aqui tem problemas e são fomentados pelos moradores delinquentes, que são fomentados por instituições que acham bonito a criminalidade, policialescos, policiais, que acham bonito esse modus operandi. O pior bandido é aquele que é fortalecido pela própria polícia. Esse é o pior bandido que existe.
E quando um policialesquinho de merda fala assim que o Renato atirou, que é o Renato delinquente, que não consegue ter o mínimo do discernimento para estar dentro da polícia militar, saber que o pai de família que está dentro de casa não pode ser considerado um bandido em hipótese nenhuma. E se tivesse pegado no Muriel, iam dizer o quê? Que ele mora ali atrás, se a casa era alugada para o Mário e para a Vadia? Iam mentir o quê lá na delegacia? Naquele momento, o Mário é o defensor, tanto da gangue, como o defensor de contarem outras mentiras, porque era ele que estava de posse de casa alugada ali. E agora eu não quero mais, Andréia. Você tem que entender, você e o teu pai Geni, o teu irmão Jonas, não quero mais o corredor da morte. Do Jonas Maconha, da Cachoeira. Vocês escolheram destruir a minha família. Vocês escolheram as drogas, vocês escolheram essa patifaria. E não adianta o pai vir limpar terreno e se fingir de bonzinho. Uma semana antes do dia 2, ele esteve na Lisa do Doce, fazendo toda a programação com os filhos dela, e com o Bernardo, e com o próprio filho, para colocar essa gangue aqui. Isso tudo já estava programado, sem Célio ou com Célio. Por isso que Célio estava intensicando o idoso, por isso que Nando estava perseguindo o idoso, por isso que Nailde estava pronta para me avançar. Ela já tinha desfilado no corredor do Mário e não tinha arrumado a encrenca, não tinha arrumado o que ela queria. Ela é petralha, ela é maldita, ela não é depressiva, ela é bêbada, drogada, perseguidora de criança, de adolescente, de menores. Jamais eu deixaria um menor com ela na casa dela. Jamais. Porque eu conheço a índole dela, da doutora Maconha, do marido dela e o que eles têm feito na frente da minha casa. É isso que eu conheço deles. E a insistência com as crianças sempre foi para ter algum tipo de vantagem nos serviços ou em alguma coisa, ou até coisas piores que a gente não pode acusar, mas podemos acusá-los do que estamos vivendo. Quem tem capacidade de furar um bote com uma taiadeira e largar, tem capacidade para matar. Quem tem capacidade de picar os canos de água da família, tem capacidade para picar um ser humano. Essa é a capacidade. Quando você está no nível de maldade 2 da psicopatia, você está com um pé na 3, que é o que o Célio fez aqui atrás. Eu não posso falar disso também. Certamente, né, Bita? Isso também não posso falar. Mas eu não vou falar porque já não me interessa. Isso é problema da tua delegacia, é problema do teu trabalho. A única coisa que eu quero é minha água ligada. Eu quero organizar isso daqui, né? Eu quero organizar isso daqui. Organizar significa resolver. Aí depois eu vou viajar, daí eu não vou ler o resto da agenda, senão eu vou ter que ler o resto da agenda aí sim vai ficar complicado. Se eu tiver que ler o resto da agenda, vai ter problemas imensuráveis para esse conluio aí. Esse conluio que também tem a ver com a prefeitura. E eu posso citar, inclusive, algumas invasões na escola que tem a ver com essas professoras que são feito cartinha para a prefeitura absorver, que às vezes não tem nada a ver com o lugar, nada a ver com a escola. Eu não quero mais esse calendário de vocês, não quero nada de vocês, não sou obrigada a aceitar. Aqui tem um bilhete da Fabiana. Eu vou ler o segundo, não o primeiro. Que precisamos conversar urgente sobre o comportamento do Serginho. Aí começou aquela pegação no comportamento do Serginho. Era aquela passeada, escola só para passear, né? Aí
O Serginho certamente não se... Nessas coisas... Tinha umas coisas assim que ele era mais chucrinho. Ele não costumava a entrar nessas conversas que ele tinha que falar agora e não podia falar agora. Ele não entrava muito nessa pilha, mas ele sofria com o bullying. E eu sei o quanto ele sofreu com o bullying. E é explícito pelos próprios bilhetes das Kenga. As Kenga escreviam o bilhete focado no comportamento, mas era forjando, modelando um comportamento da agenda do capiroto. Não era deixando ele ser quem ele é. É forjando. É aquilo que diz o Célio na frente das golpó da polícia, como se o meu filho fosse um ignorante, como que se ele ele e o pai dele são masculinidade tóxica, porque tu tem que ser todo mansinho, todo frufruzinho, tu não pode ser mais homem, que homem tudo é tóxico, não pode, fala grosso, tá saindo o vozeirão dele. Se ele sair aí e fala com qualquer um, vão dizer que ele tá xingando, mas não é a voz dele. Eu lembro o Muriel aqui, quando ele morou aqui um pouco, ele também estava com isso. Isso é a natureza do menino, ao menos era eu quero explicado na minha escola. Mas na escola deles não é explicado isso daí. Pelo contrário, eles são travados, já tem que falar, doxinho, vão se catar. Não respeito nem as bagas das crianças quando eles estão amadurecendo, dos meninos, porque querem tesourar. Essa é a verdade oculta que temos aí. Aí é fácil dizer que pai e mãe é louco, professoras antigas é louca, que agora é assim, né, Cícero, da delegacia da criança? É assim mesmo? Será que vale mais se ele é a Cameg dizer que não é assim? Ou agora é começar com essa história do é assim? Porque não é assim. Eu enfeito minha caneta como uma boa catarinense, uma boa originária, neta de Índia, abuela índia, maravilhosa, mãe de Dona Aracy Becker, minha vovó gorda. Eu tinha a vovó gorda e a vovó magra. A vovó magra, mãe do abuelo, a vovó gorda, mãe da abuela. E não vou deixar essas Kenga ganhar. Não vou deixar nada disso. Você quer falar com a juíza da infância? Eu vi. Ele quer falar com a juíza da infância. Eu vou pescar, minha vara quebrou, pra você ver que eu tô me divertindo, hein? Oh, que bonito. Parece que a gente desenhou, mas não desenhou, não. A gente é natureza, a gente é natural. Foi assim que a gente curou o nosso Papai Noel, o nosso papai, o nosso barbudo selvagem, como dizia. Aqueles canalha que expuseram nossa família em rede nacional como se fossem uns meros delinquentes, porque somos diferentes demais para essa sociedade decadente. Estamos tão avançados que estamos querendo o nosso carro voador, esperando chegar a tecnologia. Não estamos disponíveis para essa vagabundagem tóxica da Ilha da Nicotina. Como eu disse para o meu filho, a capital da maconha. Ele disse, mas Ilha da Maconha não rima, mãe, tem que ser Ilha da Nicotina. Não é mais Ilha da Magia, infelizmente, tive que batizar esse lugar. Não é pejorativo, é pura realidade. E se não queremos uma realidade tóxica, temos cada um o dever de diminuir a nicotina de Florianópolis, junto com a nicotina, diminuir essas pessoas que, além de usuários da nicotina, tô falando, são usuários de outras coisas tóxicas e querem amputar a normalização de tudo que não presta para as crianças, incluindo esta promotoria pública, que não sabe nem o que está fazendo. Boa noite.